Tito, capítulo 3, versos 12 a 15, nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, irmãos, mais uma vez nesta ocasião. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, já lida, e que será nesta ocasião, ó Deus, proclamada, pregada, para a nossa edificação. Nós dependemos da iluminação do Teu Santo Espírito, para que o Teu servo que irá pregar a Tua palavra, ó Deus, a transmita com fidelidade e clareza. E precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito para que todos nós, como Tua igreja, recebamos a Tua palavra, retenhamos as verdades da palavra do Senhor no nosso coração e disponhamos a nossa vida a andar de conformidade com a Tua palavra. Dá-nos graça, Senhor, neste momento. Conduza a Tua igreja neste momento de adoração, em que, como continuidade deste culto que estamos prestando a Ti, Te louvaremos, bendiremos o Teu nome e exaltaremos ao Senhor, dedicando toda a mente e coração à Tua palavra que será proclamada. No nome de Jesus, se conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. Amém. Amados irmãos, nós devemos ser um povo dedicado ao serviço do reino de Cristo, para que nós não nos tornemos infrutíferos, vivendo o amor na fé, sabendo que somos sustentados pela graça de Cristo. Como igreja do Senhor, nós somos chamados a sermos dedicados ao serviço do reino de Cristo, para que nós não nos tornemos infrutíferos, vivendo o amor na fé e sabendo que somos sustentados pela graça de Cristo. É nesses termos que a carta do apóstolo Paulo a Tito se encerra. O apóstolo Paulo havia chamado Tito, por meio desta carta, para que, estando ali na ilha de Creta, onde havia várias igrejas, ele então levasse aquelas igrejas ao desenvolvimento de um aspecto fundamental para a vida da igreja, que é a liderança da igreja local. Para que a igreja, então, tivessem homens, presbíteros, que pastoreassem a igreja do Senhor. Antes disso, antes de chamar Tito a desenvolver, então, esse ministério de formação da liderança na igreja de Cristo, a carta é aberta, afirmando que a tarefa do evangelho é levar os crentes à maturidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, confiando na verdade desse evangelho, pregando este evangelho para a salvação de pecadores e este mesmo evangelho para a edificação de crentes. E na medida que esse evangelho, então, encontra lugar em corações, em um contexto específico, ali nasce uma comunidade cristã, uma comunidade da fé, um grupo de crentes que são chamados na Escritura de igreja do Senhor, no sentido da sua igreja local. E esta igreja, então, precisa de pastoreio, e esse pastoreio é estabelecido por meio de uma liderança cristã qualificada, quanto à sua piedade pessoal, às suas habilidades para o pastoreio e também o seu ânimo para que efetivamente pastoreie a igreja de Cristo, apacentando o rebanho e afastando do corpo de Cristo, do rebanho de Cristo, aqueles que querem destruir a unidade da fé dos filhos de Deus, querem destruir o rebanho do Senhor. Presbíteros que tinham que ser corajosos, pastores que tinham que ser corajosos, firmes biblicamente, para que pudessem, então, exortar pelo reto ensino e advertir e convencer os que contradizem a verdade do Evangelho. Isso era necessário porque havia falsos mestres naquelas igrejas,
pessoas que eram insubordinadas e que estavam pervertendo a fé de crentes. Essa é a razão porque a igreja precisava de uma liderança biblicamente firme, que cuidasse do povo de Deus. Quanto a Tito, é dito a ele, isso já no capítulo 2, que ele deveria ser um homem dedicado a ensinar a sã doutrina. E o que é a sã doutrina? Não é abstrações de ideias, mas é a verdade da palavra de Deus ensinada e aplicada para a vida do povo. É por isso que no capítulo 2 nós lemos que Tito deveria falar o que convém à sã doutrina. E sabe o que convém à sã doutrina? Que os homens idosos sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé e assim por diante. Que as mulheres idosas sejam libertas de vícios, mestras do bem, dedicadas ao discipulado das mais jovens, para que estas também, por sua vez, vivam vidas piedosas no contexto da sua família e no seu caráter cristão. Os jovens da mesma maneira, e até mesmo os escravos deveriam viver a sã doutrina, para que Deus fosse exaltado por meio da vida dos servos de Deus, onde quer que eles vivessem. E a razão disso, e o que fundamenta esse chamado, é a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens, nos libertando do pecado, para que nós vivamos neste mundo presente de maneira sensata, justa e piedosa, cheio de esperança também da manifestação gloriosa do nosso Redentor. No capítulo 3, há uma nova advertência para que nós saibamos viver não só no contexto da comunhão cristã, como é a ênfase do capítulo 2, mas no próprio mundo, sendo submissas às autoridades constituídas por Deus, não sendo difamadores, sendo pessoas dispostas a andar nesse mundo de maneira piedosa, resplandecendo então o Evangelho de Cristo como sal da terra e luz do mundo, abandonando os prazeres que vivíamos outrora e andando em piedade na presença do Senhor, porque foi para isso que Cristo nos salvou. Esta palavra deveria ser proclamada, esta sã doutrina deveria ser proclamada, a graça salvadora de Deus que alcança todos os homens, e que nos chama então para responder essa graça salvadora com uma vida piedosa no mundo, seja na igreja de Cristo, no convívio da comunidade da fé, ou mesmo enquanto nós andamos neste mundo caído, vivendo integridade de vida para a glória do Senhor, confiando na graça do Senhor. Agora nós chegamos ao fim desta carta, quando Paulo saúda então, apresenta uma saudação e uma bênção final, nesses versos 12 a 15. E nesses versos 12 a 15, irmãos, depois então de ter evidenciado a igreja, que esta igreja é alvo da graça do Senhor, esta igreja precisa viver como uma comunidade, um povo de Deus, submisso a uma liderança estabelecida por Deus, com homens piedosos, que pastoreiem o rebanho de Cristo, que cuidem da igreja, que seja uma igreja que não se desvie da verdade por ensinos enganosos, mas firmadas na verdadeira doutrina, que se aplica no conhecimento da verdade, que se desdobra na vida cristã, prática e piedosa no mundo. Paulo agora então saúda a igreja, saúda Tito e a igreja nesses versículos. E estes versículos aqui, irmãos, também apresentam, que são apenas uma saudação final, mas é a palavra do Senhor, nos apresenta algumas lições fundamentais para a vida da igreja ainda, como encerramento da exposição dessa carta de Tito, mostrando como é fundamental nós vivermos dedicados ao serviço do reino do Senhor, para que nós não nos tornemos infrutíferos e vivamos aquela experiência graciosa do amor na fé, sabendo que nós somos sustentados pelo Senhor. É isso que nós encontramos nesta carta. Os versos 12 a 13 chama os povos de Deus para o engajamento na obra do Senhor, ou mostra como o povo de Deus deve ser engajado na obra do Senhor por meio de testemunho de homens fiéis que assim vivem. Diz aí os versos 12 e 13, então, que Ártemas ou Tíquico seriam enviados a Creta para dar continuidade ao ministério que Tito estava operando ali. E que quando isso acontecesse, Tito então deveria deixar Creta e se dirigir a Nicópolis para se encontrar com o apóstolo Paulo, para ali em Nicópolis desenvolver também o ministério da fortalecimento e do avanço do evangelho na vida do povo de Deus. Ártemas, irmãos,
foi um crente que era auxiliar de Paulo e que só aparece nesta passagem. Em nenhum outro lugar nas Escrituras nós encontramos o nome deste irmão. Não há nenhuma outra informação a respeito dele. Ele, como os demais irmãos que são mencionados aqui, é de fato alguém que está engajado no serviço do reino de Cristo. O quase anônimo Ártemas está pronto para servir no trabalho do estabelecimento das igrejas de Creta, tanto ele quanto o notório Tíquico, que nós veremos aqui. O que nos mostra, irmãos, que há um lugar especial no reino de Deus para pessoas não notórias. Este irmão, nós sabemos dele só aqui. Diferente de ti, como veremos, que é o irmão notório, Ártemas não. Mas Paulo diz para Tito, ou enviarei um, ou igualmente outro. O que deveria nos chamar a atenção, irmãos, para o equívoco daqueles que buscam evidência na igreja de Cristo. E também para lamentarmos o amor à fama e à honra, ao invés da disposição e dedicação ao serviço no reino de Cristo para a glória de Deus. Tíquico, diferentemente, como eu disse já, como diferente do quase anonimato de Ártemas, foi um crente que teve o seu nome incluído em Atos dos Apóstolos e em 4 cartas do apóstolo Paulo, Efésios, Colossenses, 2 Timóteo e Tito, o que demonstra então a maior notoriedade desse irmão nas igrejas de Cristo em seu tempo, nas várias igrejas. Ele era alguém proveniente da Ásia Menor e compôs a comitiva de Paulo na 3ª viagem do apóstolo. O nome dele aparece lá em Atos 14, 24, capítulo 20, verso 4. Tíquico também serviu como mensageiro de Paulo para levar notícias do apostolado à igreja de Éfeso, enquanto o apóstolo Paulo estava preso. Em Efésios, capítulo 6, versos 21 e 22, Tito é bastante qualificado, sendo reconhecido como um crente fiel, um ministro do Senhor, um mensageiro autorizado e leal do apóstolo e um consolador do coração dos crentes. Olha só o que nós lemos em Efésios 6, 21 e 22. Paulo dizendo à igreja de Éfeso, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Na carta enviada aos Colossenses, novamente nós encontramos Tíquico qualificado ali, como um irmão amado, um ministro fiel, um conservo no Senhor, novamente um mensageiro leal do apóstolo e um alentador do coração dos crentes. Quanto à minha situação, diz Paulo lá em Colossenses 4, 7 e 8, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lhe envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Um homem notório, como eu disse, para a edificação da igreja, para o apoio do avanço do evangelho e para o consolo dos crentes, com um testemunho de vida piedoso. Agora a pergunta é, Ártemas ou Tíquico? Qual o mais importante? Porque Paulo diz, eu enviarei Ártemas ou Tíquico. Qual desses dois irmãos seria mais eficiente para auxiliar Tito no ministério de supervisão daquelas igrejas, para substituir Tito na supervisão daquelas igrejas na ilha de Creta? Qual dos dois? O notório Tíquico ou o quase anônimo Ártemas? Irmãos, indistintamente, um ou outro para Cristo. Porque no reino de Cristo, há lugares somente para servos. Não há espaço, irmãos, para celebridades autoexaltadas na obra do Senhor. Somente servos dispostos a empreender seu tempo e energia no serviço do reino de Cristo. Paulo faz menção de Tito aqui também. Essa passagem continua dizendo que quando então Ártemas ou Tíquico chegasse em Creta para apoiar o trabalho daquelas igrejas, substituindo Tito, Tito então deveria
se deslocar até Nicópolis para se encontrar com Paulo, que também iria para lá em algum momento, passar o inverno e dar apoio ao apóstolo no trabalho evangelístico ali. Sabe, irmãos, verdadeiros servos de Cristo não abandonam o serviço do reino. Eles completam uma missão para assumir outra. E isso deve ocupar a vida inteira dos crentes. É um grande equívoco, pensar que nós podemos nos aposentar do serviço do Senhor depois de cumprir missão por algum tempo. É um grande equívoco. Tito tinha passado dias difíceis ali, grandes desafios, enfrentamentos, rejeição, combate dos falsos mestres e tentativa dos falsos mestres de combater Tito. Labor extenuante. Mas ele deixaria Creta não para se aposentar. Considerando que ele estaria ali cumprido, haveria de cumprir ali sua missão com a chegada de Ártemas ou Tíquico, ele deveria sair dali como um homem que cumpriu a sua missão para dedicar-se a outra missão que já o aguardava em Nicópolis junto com o apóstolo. De fato, irmãos, não há respaldo bíblico, nem tampouco algum tipo de virtude em relação àqueles que dizem já terem trabalhado suficientemente para o Senhor, deixando agora o serviço do reino para outros. Não há. Não no reino de Cristo. Não para os verdadeiros servos do Senhor. Porque nós somos chamados a sermos dedicados ao trabalho do Senhor por toda a nossa vida. Outra coisa que nós encontramos nesta carta é que Tito deveria ir junto com o apóstolo Paulo para esta cidade chamada Nicópolis, com o propósito de passar o inverno ali e desenvolver ali um ministério, continuando o seu engajamento na obra do Senhor. E o que nos chama a atenção nisso, irmãos, é a estratégia missionária do apóstolo Paulo. Existiam várias cidades chamadas Nicópolis no mundo antigo. Mas muitos comentaristas são da convicção de que esta Nicópolis aqui a que Paulo se refere é a que foi fundada por Augusto, pelo imperador, e que foi tornada uma colônia romana. Uma cidade, então, muito importante no seu tempo. Uma colônia romana tinha os mesmos privilégios da própria capital imperial. E ali moravam, então, homens nobres do império. Generais, aposentados, homens nobres do império. E uma cidade que notava, então, de uma distinção significativa no seu status como cidade do Império Romano. Uma cidade muito importante para o seu tempo e que tinha mais de 300 mil habitantes. Uma grande cidade. E nisso nós vemos aqui uma estratégia missionária do apóstolo Paulo com apoio de Tito. Era pouco produtivo ficar tentando viajar em períodos de inverno rigoroso. Então, por que não se concentrar em pregar o evangelho em uma cidade na qual muitas pessoas também permaneceriam ali, esperando o inverno terminar? Essa era a estratégia do apóstolo. Muitas pessoas invernavam ali também, aguardavam então passar o inverno, uma cidade então estruturada, aguardavam então passar o inverno para poder retomar as suas atividades como viajantes do mundo antigo. E é nesse tempo estratégico, então, que Paulo decide investir naquele ministério. Uma cidade importante, adequada para uma base missionária. É claro, irmãos, é claro que a proclamação do Evangelho não é fundamentada em estratégias humanas, mas na graça de Deus e no poder do Espírito. Nós sabemos disso. No entanto, aqueles que confiam na graça de Deus e que atuam pelo poder do Espírito para a proclamação do Evangelho, devem dedicar a sua atenção para a realização da obra do Senhor com estratégias, irmãos, que visem o maior alcance da mensagem do Evangelho. Paulo faz isso em vários momentos, inclusive aqui. Nesse sentido, nós somos levados como igreja, à luz disso, irmãos, a refletir sobre qual é a importância que nós estamos dando para planos estratégicos que contribuam
para a pregação do Evangelho de Cristo em nosso contexto. Quanto tempo nós estamos gastando refletindo seriamente sobre quais estratégias missionárias nós deveríamos adotar para cumprirmos o chamado que temos como igreja na proclamação do Evangelho onde o Senhor nos chamou? Quanto tempo nós temos dedicado de conversa para pensar sobre estas coisas? Esta é uma séria reflexão que nós temos que fazer, a começar pela própria liderança da igreja, por nós, liderança da igreja. Porque se nós confiamos na graça de Deus, sabemos que Deus é poderoso para nos fortalecer e conduzir no avanço da sua obra, na qual Ele nos chamou para operar, como nós devemos fazer isso? O contrário também é verdadeiro. Quando não há uma preocupação ativa, deliberada, dedicada, estabelecida em nós, para pensar quais são os melhores caminhos para a proclamação do Evangelho de Cristo, onde Deus nos chamou para proclamar, isso também reflete o nosso desinteresse por esta obra. E fica de fato essa reflexão para nós, à luz disso. Precisamos dar maior atenção, irmãos, a planos estratégicos que contribuam para a pregação do Evangelho onde o Senhor nos chamou. Paulo também faz menção aqui nessa saudação a dois outros homens, Zenas e Apolo. De Zenas nós nada sabemos, senão que ele era um jurista, intérprete da lei, mas um jurista. É um homem grego, o nome dele significa presente de Zeus, e por isso alguns comentaristas entendem que ele era um jurista do universo grego, um homem que era alguém do direito grego, versado no conhecimento do direito grego, então um legislador, um jurista desta área, um jurista dessa área. Não era um intérprete da lei judaica, um intérprete da lei nos termos que Paulo era, ou como o próprio Apolo é. Apolo, por outro lado, se nós pudéssemos dizer assim, então, Zenas era como que um advogado. Já Apolo, por outro lado, era um homem versado na Torá, nas escrituras do Antigo Testamento, e era então um intérprete da lei judaica. Atos, capítulo 18, versos 24 em diante, descreve que Apolo, um homem que era natural de Alexandria, era conhecido como eloquente e poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor, que por ser fervoroso no espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. E ele também auxiliava muitos crentes, e com grande poder convencia publicamente judeus, provando pelas Escrituras, pelo Antigo Testamento, já que ele era versado nela, que Cristo é Jesus. Além disso, Apolo se destaca por ser um homem de profunda humildade. Porque embora ele fosse um erudito de verdade, ele aceitou ser ensinado por um casal simples, como Priscila e Áquila. Inclusive ser ensinado por uma mulher que no mundo antigo não era tão simples como para nós. Ele tinha uma ausência de informação a respeito do todo do Evangelho. Ele só conhecia até o batismo de João, o que nos leva a dizer que ele não conhecia então o restante da história da morte e ressurreição de Cristo com precisão. Não é claro para nós qual era essa deficiência específica, mas havia uma deficiência. E então Priscila e Áquila, fazedores de tenda, gente simples, comparada ao erudito Apolo, o chama e ensina a ele a respeito deste caminho do Senhor, completando então a compreensão de Apolo do Evangelho. E ele humildemente aceita isso. E nós conhecemos pela Escritura que o resultado disso torna Apolo um homem muito mais poderoso ainda na pregação do Evangelho do Senhor. Nós conhecemos também pelas Escrituras, tanto em Atos como em Coríntios, que Apolo exerceu um papel importante na igreja de Éfeso e Corinto. Foi até causa lá de celeuma, não por causa dele, mas porque grupos tentaram se apegar divergentemente, usando Apolo, usando Paulo,
como instrumento do divisionismo deles, não porque eles estavam envolvidos com isso. E também, à luz de Tito, nós sabemos que Apolo contribuiu, irmãos, grandemente para a expansão da obra missionária. São esses dois irmãos aqui que foram responsáveis por levar a carta de Paulo a Tito. E dali de Creta, eles dariam a continuidade à obra missionária em um contexto que nós não conhecemos. E Tito deveria, então, à luz desse texto, conduzir as igrejas de Creta a darem o suporte financeiro necessário para que Apolo e Zenas continuassem, então, a sua obra de proclamação do Evangelho, onde eles deveriam ir. Eles deveriam, então, ser encaminhados como missionários, com todos os recursos necessários para o suprimento da sua viagem, como nós lemos aí no versículo 13. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. A Nova Almeida Atualizada traduz assim esse versículo: ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Esses irmãos aqui, amados, estavam usando os seus dons para o serviço no reino de Cristo, com dedicação exclusiva. Eles haviam se dedicado ao ministério integral, mesmo sendo esses homens eruditos, notórios em sua formação intelectual. Tanto Apolo como Zenas tinha total condições de exercer de maneira notória uma atividade profissional no mundo e ser muito bem-sucedido pelo que faziam. Mas decidiram usar toda essa erudição e essa capacidade para o exercício exclusivo do ministério da pregação do Evangelho. E por serem, então, estes homens dedicados exclusivamente à obra missionária, deveriam ser supridos pela igreja em suas necessidades. Deveriam ser supridos para que pudessem exercer tranquilamente o seu ministério na dedicação da vida deles à proclamação do Evangelho de Cristo ao mundo. Sabe, irmãos, a igreja deveria tomar muito cuidado quanto ao que pensa daqueles que se dedicam ao ministério integral. Especialmente quando a igreja pensa que missionários, ministros do Evangelho e outros obreiros se dedicam ao ministério integral porque são incapazes de exercer outra atividade no mundo. Eu estou dizendo isso de uma maneira bonita aqui, mas deixe-me dizer isso de maneira clara. A igreja deveria tomar muito cuidado quando pensa assim a respeito daqueles que se dedicam ao ministério integral. Não dá conta de fazer nada no mundo, se sustentar, então vira pastor, vira missionário ou vira obreiro. Voltando para a linguagem mais elaborada aqui, a igreja deveria ter muito cuidado quanto ao que pensa daqueles que se dedicam integralmente ao ministério do Evangelho, que abrem mão, que desistem, ou que deixam, então, de exercer atividades no mundo para o seu sustento, por meio do seu exercício profissional no mundo, e se dedicam à obra do Senhor. A igreja também deveria tomar muito cuidado quanto ao que pensa a respeito dos investimentos financeiros dispensados aos missionários, pastores e demais pessoas que se dedicam exclusivamente à obra do Senhor. Irmãos, homens sérios e comprometidos com Cristo não se entregam integralmente a este ministério por causa de dinheiro. Homens sérios, que amam o Senhor, que são comprometidos com o reino de Cristo, não decidem se tornar servos dedicados exclusivamente ao ministério da palavra e do Evangelho, por causa de dinheiro. Há neste mundo mercenários? Há, mas homens sérios não fazem isso.
eles abrem mão, ao contrário disso, eles abrem mão de potencialmente viver melhores condições financeiras por meio da atuação profissional que podem exercer no mundo para se dedicar exclusivamente à Igreja de Cristo. Zenas e Apolo eram homens assim, que tinham total condições de exercer a sua profissão no mundo como crentes, para o seu sustento e para a sua vida como homens de Deus, mas eles decidiram abrir mão para se dedicarem exclusivamente à obra do Senhor, e eles deveriam ser sustentados pela Igreja do Senhor para este fim. É por isso que é dito aqui a Tito que era necessário providenciar tudo o que esses irmãos precisassem para que eles continuassem a obra missionária. Nós deveríamos tomar cuidado com isso, porque, como eu disse, nós corremos o risco de ter uma visão equivocada a respeito daqueles que abrem mão de exercerem uma profissão no mundo para o seu sustento, para se dedicarem exclusivamente à obra do Senhor e ser sustentado pela Igreja do Senhor. Irmãos, o que homens como Paulo, Ártemas, Tíquico, Tito, Zenas e Apolo têm em comum? São homens dedicados exclusivamente ao serviço do Senhor no seu reino. E são homens que se auxiliam mutuamente, estão dispostos a auxiliar a obra missionária com a dedicação da sua própria vida em favor do Evangelho. Seus dons e talentos, seu tempo, a sua notoriedade, a sua erudição, as suas capacidades, o seu próprio coração, estavam dedicados exclusivamente à proclamação do Evangelho no mundo, ao serviço do Evangelho, de maneira exclusiva. Quem que Deus usa melhor para isso? Quem desses homens Deus usa melhor? Todos eles, irmãos, mesmo sendo distintos uns dos outros, com qualificativos distintos, habilidades distintas, graus distintos de evidência em seus contextos, o Senhor sabe usar bem todos aqueles que se dispõem a servi-lo no seu reino. E quanto a você? Que papel você ocupa no reino de Deus? De que maneira você realmente tem contribuído para a proclamação do Evangelho de Cristo ao mundo? Eu não estou perguntando se você fez algo bom algum dia em prol do reino, nem se em algum momento da sua vida você esteve envolvido com o Evangelho de Cristo, com a obra do Senhor. Mas qual é o seu envolvimento no Evangelho de Cristo hoje? O quanto do seu precioso tempo, da sua brilhante inteligência, da sua oratividade cara, do seu honorário elevado, tem sido dedicado à proclamação do Evangelho de Cristo ao mundo e ao serviço à Igreja de Cristo? Irmãos, nós vivemos dias dramáticos, dias de uma notável crise na disposição dos crentes para o serviço do Senhor. Eu não me refiro aqui a uma crise em relação à ajuda pontual. Aqueles que estão dispostos a dar uma mão no que puderem. Nisso todos se incluem. Mas uma crise em relação a crentes que assumam com plena responsabilidade os ministérios necessários para o funcionamento do corpo de Cristo. Que estejam dispostos, irmãos, a sacrificarem parte do seu tempo para a edificação dos crentes no exercício dos seus dons.
Infelizmente, o que temos é uma geração de crentes ocupados demais. Embora isso não seja dito, muito interessados em conforto, que de modo nenhum tem tempo e interesse para atender o chamado de Cristo, para assumir o ministério com os dons que foram capacitados por Deus para realizarem no corpo de Cristo. O que dizem é: não tenho tempo, sou ocupado demais. E o que não dizem é: não tenho interesse. Não tenho interesse de me comprometer com o reino do Senhor. Eu não tenho interesse de me comprometer em assumir compromisso na igreja de Cristo, com ministérios que eu sei que eu sou capacitado por Deus, porque eu tenho outras aspirações na minha vida, e o serviço no reino de Cristo não pode concorrer com os meus projetos, sonhos, anseios e alvos. E sabe qual é o resultado trágico disso para nós, irmãos? É que a igreja caminha para a profissionalização dos seus ministérios. Tem algo para mim que é cínico nesse processo. De maneira geral, a igreja contratando evangelistas no contrato só. Que deveria sim as igrejas terem evangelistas para darem suporte para o avanço do evangelho, mas contrata evangelistas no suporte para assumir ministérios profissionalizados na igreja, porque os crentes não têm tempo nem interesse de assumirem aquilo que foram dotados e capacitados por Deus na igreja de Cristo para o auxílio do povo de Deus. A igreja caminha para a profissionalização dos seus ministérios. Algo, irmãos, que era inconcebível durante toda algo que foi inconcebível durante toda a existência da igreja, agora parece que é a única saída para que a igreja não padeça das suas necessidades essenciais, infelizmente. Irmãos, a não ser que haja um despertamento dos crentes em relação à disposição pessoal, irresponsável também ao mesmo tempo, disposição pessoal e responsável ao serviço na igreja de Cristo, infelizmente, nós caminharemos na direção de um clube, na qual os sócios pagam por serviço e conforto. Infelizmente, que Deus nos desperte. Nós precisamos ser uma igreja engajada na obra do Senhor, pessoalmente engajada. Nem todos serão como Zenas e Apolo, Tito ou Tíquico. Nem todos se entregarão exclusivamente a este ministério, sendo sustentado pela igreja, mas todos nós, indistintamente, somos chamados para ocupar um lugar no corpo de Cristo, no qual Deus nos chama a ocupar e nos capacita a ocupar. Que Deus nos desperte para esse engajamento na obra do Senhor, meus irmãos, para que sejamos livrados desse declínio que caminhamos e nos tornemos um clube religioso. É necessário também, em segundo lugar, à luz de Tito 3,14, que nós sejamos engajados no auxílio à obra do Senhor, no suporte à obra do Senhor. É o que nós lemos aí: e quanto aos nossos, no verso 14, que eles também sigam aprendendo a distinguirem-se ou se dedicarem na prática de boas obras, em favor das necessidades diárias ou essenciais, a fim de que não se tornem infrutíferos ou improdutivos. É o que nós encontramos aí escrito no verso 14 desse texto. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Depois, então, de mencionar vários homens dedicados ao serviço do reino de Cristo, que se apresentam para nós como exemplos a serem imitados no engajamento da obra do Senhor, há uma exortação voltada para os crentes das igrejas da ilha de Creta, chamados aqui de quanto aos nossos, que é uma distinção clara entre os verdadeiros crentes daquelas igrejas e os falsos mestres e os seus seguidores desviados da verdade,
que parasitavam na igreja de Cristo. Os verdadeiros crentes devem evidenciar a sua fé em atitudes que sejam aprovadas pelo Senhor, nos sustentos daqueles que se dedicam ao serviço do seu reino. É importante que leiamos esse versículo 14, junto com o que lemos anteriormente. Paulo diz para Tito: Tito, providencie, ou seja, leve a igreja a providenciar os recursos necessários para que Apolo e Zenas e Apolo possam continuar a sua obra missionária. E é nesse versículo 14 agora que, então, quanto aos nossos, ou seja, quanto aos crentes dessas igrejas, que eles, então, de fato, continuem aprendendo ou aprendam, mas o sentido aqui no texto grego é de que eles prossigam aprendendo. Não é algo que se aprende uma vez, mas é um processo de aprendizagem que cresce à medida que nós experimentamos viver assim, dedicados em auxiliar aqueles que estão engajados na obra do Senhor, para que eles se dediquem na prática das boas obras, em favor das necessidades diárias, das necessidades necessárias, é assim que está no texto grego. Ou seja, as necessidades essenciais, particularmente daqueles que proclamam o Evangelho, mas também daqueles que sofrem necessidades pontuais no corpo de Cristo. E o resultado de serem assim, crentes que aprendem continuamente a praticarem boas obras, ao fazerem isso, eles não se tornam infrutíferos e nem improdutivos. Porque esse é o fim lamentável daquele que não se envolve com a obra do Senhor e nem sustenta aqueles que estão dedicados exclusivamente à obra do Senhor, ou que se dedicam, que se envolvam em assistir os necessitados na igreja de Cristo. Por boas obras aqui em favor dos necessitados, o contexto imediato nos leva à necessidade de Zenas e Apolo, mas sem excluir as necessidades dos santos, que viviam muitas experiências aflitivas e muitas carências, inclusive por crerem em Cristo, sendo removidos dos seus contextos de segurança, perseguidos e tendo que ser apoiados então por outros crentes, por onde fossem. O verdadeiro amor cristão, o amor cristão genuíno, então, se evidencia não meramente na caridade. O mundo sabe fazer caridade, irmãos. O mundo sabe fazer caridade. É muito medíocre quando a igreja de Cristo exalta que a sua grande virtude seja fazer caridade. É muito medíocre. A caridade, você auxiliar uma pessoa na sua necessidade, é um desdobramento do verdadeiro amor cristão, que se desdobra em tantas outras mais coisas, porque caridade o mundo sabe fazer, sem ter o verdadeiro amor. O genuíno amor cristão se evidencia na disposição de suprir as necessidades daqueles que nos cercam, e especialmente os santos. Os crentes genuínos precisam aprender a se conduzir, então, de maneira piedosa diante da necessidade daqueles que nos cercam, tomando atitudes que sejam aprovadas por Deus, sintetizado, então, aqui no termo boas obras, mas atitudes aprovadas por Deus, atitudes que são boas. Eles precisam não apenas aprender a fazer isso, mas continuar aprendendo, sempre crescendo, então, no aprendizado de qual é a maneira aprovada por Deus para suprir a necessidade dos santos. E eles devem fazer isso também de maneira empenhada, de tal maneira que eles se tornem distintos ao fazer isso. E o caminho oposto é trágico, porque a negligência, irmãos, é investirmos, como crentes, recursos pessoais para dar suporte à proclamação do Evangelho, na assistência dos santos, também na necessidade dos demais, leva a este caminho trágico de nos tornarmos crentes infrutíferos. É assim que o versículo 14 termina: para que não se tornem infrutíferos. Crentes infrutíferos cuja vida não tem nenhum interesse pelo reino do Senhor, que não produzem nada no reino de Cristo. E esse é um quadro entristecedor, mas infelizmente real. Porque a igreja evangélica, irmãos, vive uma crise no envolvimento com a obra do Senhor, porque muitos crentes já se tornaram infrutíferos, não querem se envolver com nada, e muito menos dar suporte para aqueles que se envolvem,
não entende o seu papel ativo no corpo de Cristo. Infrutíferos no que concerne a sua dedicação pessoal, quanto em relação ao investimento mesmo na obra do Senhor. À luz dessa passagem, então, uma pergunta sincera você precisa responder. Para o Senhor, você é um crente frutífero ou infrutífero? Essa é uma questão central, irmãos. Nós não estamos em Creta, nós estamos aqui. E a pergunta é: aqui, nós temos sido frutíferos ou infrutíferos? Sabe, o Evangelho não é um sentimento. O Evangelho não é sentimentalismo. Embora os nossos sentimentos estejam profundamente envolvidos no nosso amor e na nossa devoção a Cristo, nosso Redentor, a frutividade da vida cristã se evidencia concretamente. E nesse sentido, ou somos frutíferos ou infrutíferos. Não é uma questão de eu me sinto assim. É quando eu olho para a minha vida, como crente que eu digo quem sou, que sou. Eu estou envolvido com a obra do Senhor. E eu estou me dedicando a auxiliar aqueles que estão envolvidos com a obra do Senhor. Eu estou olhando ao meu redor e dando suporte para os meus irmãos na sua caminhada, seja especificamente no avanço da pregação do Evangelho, no investimento dos recursos à obra missionária, seja na assistência dos santos, nas suas fragilidades e necessidades. Você é frutífero ou infrutífero? Essa é a resposta que você precisa dar ao Senhor. Uma resposta que precisa ser acompanhada pelo arrependimento da sua indisposição, se este for o teu caso, de se dedicar ao serviço do Senhor. Avalie-se. Como igreja do Senhor, nós precisamos romper com essa cultura que está levando a igreja ao declínio, a se tornar um clube para servir os seus sócios com os seus serviços e oferecendo conforto para eles às custas de uma taxa, uma tragédia. Todos os crentes têm lugar no corpo de Cristo, exercendo os dons que Deus deu nos ministérios que o corpo de Cristo necessita. Por fim, irmãos, esse texto nos ensina que, como servos do Senhor, nós devemos ser dedicados ao serviço do reino de Cristo para nós não nos tornarmos infrutíferos, vivendo o amor na fé e sendo sustentados pela graça de Deus. É assim que o verso 15, uma efetiva saudação final, se apresenta para nós. Um amor na fé que nos distingue e a graça de Deus que nos sustenta. Paulo inclui uma saudação típica aqui a Tito, saudando Tito junto com aqueles que estavam com Paulo, que não são nomeados aqui. E inclui também um pedido, Paulo inclui um pedido a Tito para que Tito saudasse aqueles irmãos da ilha de Creta. E ele especifica quem são aqueles a quem Tito deveria enviar a saudação de Paulo. Não a todas as pessoas da ilha. E não a todas as pessoas a quem Tito conhecia, mas somente aos que nos amam na fé. E ele inclui também, então, com um rogo, para que a graça de Deus seja com todos os crentes. O que se destaca aqui para nós nesse versículo, irmãos, é essa expressão, os que nos amam na fé. O que significa essa terminologia? Nós temos aqui uma referência ao genuíno amor cristão. Não meramente o amor de maneira vaga, porque esse é o argumento do momento. O que importa é amar e fazer o que quiser. Não é isso? Basicamente, não é? Não esse tipo de amor, mas o amor dos que amam de conformidade com as Escrituras e que amam, antes de tudo, a Cristo como seu Senhor e Salvador, e que amam o reino do Senhor,
porque amam o próprio Senhor. Então amam aqueles cuja vida é dedicada ao Senhor e o seu reino. É disso que Paulo está falando. Paulo está se referindo, então, àqueles que amam o apóstolo Paulo, que amam a Tito, e que amam também todos os servos fiéis com o amor genuíno cristão, que é fundamentado em Deus e no Evangelho. Sabe, irmãos, ímpios também amam, e amam por razões diversas. Amam até mesmo a ideia de amar, ou a recompensa do amor. Amam o que lhe convém, e pelas razões que lhe convém. Mas crentes são chamados para amar biblicamente. Um amor que é fundamentado nos padrões do Evangelho. Um exemplo deixa isso muito bem claro para nós. E eu retomo porque é que Paulo então está dizendo isso. Quando o Senhor estabelece na sua igreja pastores, aqui em Tito, esses pastores deveriam amar o rebanho do Senhor e alimentar o rebanho do Senhor. Mas estes pastores não deveriam ter a mesma natureza de amor para com aqueles que estavam buscando destruir o rebanho do Senhor. Não é verdade isso? Os lobos, as feras devoradoras, os destrutivos da unidade do corpo de Cristo, os falsos mestres, os divisionistas na vida da igreja, estes precisavam ser confrontados, combatidos, e a igreja precisava ser protegida deles por amor à igreja. Esta ideia vaga e complacente de amor é como chamar o assassino para dormir na sua casa. Não é esse o amor cristão. Entendamos o seguinte, irmãos, o Senhor nos chamou para amar todas as pessoas no mundo, mas amar os nossos inimigos, sendo eles inimigos. E amar os que nos amam na fé, como aqueles que nos amam na fé. É uma aplicação muito distinta desse amor. Eu não posso permitir que os inimigos do Evangelho convivam no nosso meio como se tivesse tudo bem e que eles pudessem então fazer o que quiserem para a destruição do corpo de Cristo em nome de um amor que é um amor não cristão. A Bíblia me chama para amar o meu inimigo, mas sabendo que ele é inimigo e não tratando ele como irmão. Na fragilidade da firmeza da igreja, nós estamos chamando os inimigos para dormirem na nossa casa, no quarto das nossas crianças, os assassinos para fazerem isso. Aqui, o que Paulo está dizendo, irmãos, é que há muitos em Creta, como há em todos os lugares, e o apóstolo Paulo, Tito e todos aqueles envolvidos na obra do Senhor, o apóstolo João, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, experimentou oposição dos inimigos do Evangelho. E o que Paulo está dizendo aqui, aí em Creta há aqueles que causam destruição no corpo de Cristo porque não nos amam na fé. Eles nos detestam porque nós somos crentes, e eles fazem de tudo para destruir a fé da igreja do Senhor. Não é para isso que eu estou mandando saudações. Só para os crentes. Talvez você fique pensando assim, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo o Senhor nos chamando para amar todos os homens. E o grande apóstolo Paulo, o apóstolo João, o próprio Senhor Jesus, nitidamente nos ensinam isso. Estes apóstolos inspirados pelo Senhor nos registram as Escrituras assim. Mas como eu disse, o Senhor nos chama para amar os nossos inimigos como inimigos. E irmãos como irmãos. E nós, se quisermos preservar a pureza do Evangelho na igreja do Senhor, precisamos entender essa distinção, para que nós não nos tornemos complacentes com aqueles que querem destruir a igreja do Senhor. Paulo não estava favorável a tratar os inimigos do Evangelho como tratava os irmãos. É por isso que a sua saudação é enviada aos que nos amam na fé, aos que nos amam por amarmos o Senhor, que compartilham conosco da mesma fé em Cristo e que nos amam com o amor do Senhor.
E ele termina dizendo assim que a graça do Senhor sustenta todos os seus servos. Sustenta, de fato, irmãos, a igreja do Senhor. O Senhor ampara aqueles que têm amor na fé. E pela sua graça bendita, nós podemos viver como igreja e descansar nessa graça. Mesmo em dias difíceis, mesmo no mundo de incertezas, mesmo com os desafios que cercam a igreja, mesmo com as deficiências e fragilidades da igreja do Senhor, a graça de Cristo sustenta a sua igreja. A graça seja com todos vós. É assim que esta carta termina, com a palavra de grande esperança para nós. A gente pode aplicar isso à nossa vida, encerrando então, que a rejeição daqueles que se dedicam ao Evangelho, irmãos, é falta do amor na fé. Rejeitar aqueles que se dedicam ao Evangelho é falta de amor cristão, de amor na fé. Paulo sabia disso e sofria por isso. O apóstolo foi desprezado e é por isso que ele escreve para Tito: não ceda, não desanime diante dos desprezos que você experimentará na sua vida aí. O apóstolo vivia isso também, sabia que a razão disso é a falta do amor na fé, que fundamentava então essa rejeição àqueles que se dedicavam à obra do Senhor. Da parte dos incrédulos, irmãos, que estavam infiltrados na igreja, porque eles rejeitam deliberadamente a Cristo mesmo. Eles não têm em nenhum grau este amor na fé. Eles rejeitam aqueles que amam a Cristo e o seu Evangelho. Mas também da parte dos crentes, quando se rejeita aqueles que se dedicam ao serviço do Senhor, no seu reino, como estava acontecendo com Paulo, da parte dos crentes, isso acontece por motivações desviadas da verdade em seus corações, endurecidos pelo pecado e marcadamente voltados para anseios pecaminosos, motivações pecaminosas. O desprezo da igreja de Corinto com o apóstolo Paulo é um exemplo claro disso. Ele plantou aquela igreja e agora estava sendo desprezado pela igreja, porque estava querendo instruir aquela igreja no caminho da verdade. Tito também passava isso. Assim, o amor na fé faz algumas coisas muito profundas na vida da igreja. Elimina o divisionismo entre cristãos na igreja. Não é que elimina o divisionismo na igreja, elimina o divisionismo entre os verdadeiros crentes. Porque o que nos distingue do mundo é termos amor na fé. Os que amam na fé não se dividem. Não se dividem. O amor na fé também, irmãos, faz o trabalho do Senhor crescer, faz o Evangelho expandir e a igreja prosperar. Porque o que motiva a unidade para o serviço não devem ser e nem são motivações egoístas e pecaminosas baseadas em preferencialismos ou em agrupamentos. Sabe, irmãos, há duas formas de atrapalhar a obra do Senhor. E eu sei disso. Eu sei disso. Há 5 anos pastoreando uma igreja, ordenado efetivamente com 4, eu sei disso. Há duas formas de atrapalhar a obra do Senhor. Infelizmente, por vezes, crentes que inclinam o seu coração e cedem à pecaminosidade dos seus corações. Há duas formas. Uma é abertamente atrapalhando. Sabe qual é a outra? Não fazendo nada para dar certo. Duas formas. Efetivamente atrapalhando, buscando criar barreiras e dificuldades, com criticismo amargo, criando barreiras efetivas, atrapalhando efetivamente, mas a outra, não fazendo nada para dar certo. O amor na fé leva a igreja a crescer porque não permite que crentes verdadeiros façam isso. Eles estão interessados em juntos conduzir a igreja a prosperar no Evangelho. E independente de opiniões pontuais singulares, porque o que nos une é o amor na fé e o desejo de ver o Evangelho de Cristo prosperar, eles nem atrapalham efetivamente e nem ficam vendo o problema
estar estabelecido sem fazer nada para ver não dar certo. O amor na fé também, irmãos, conduz os crentes a aceitar o pastoreio bíblico da liderança da igreja. Quando um pastoreio é fundamentado nas Escrituras, crentes que amam a fé, ou que amam na fé, não rejeitam o pastoreio, se este for bíblico. Mesmo que sejam confrontados pelos seus pecados, mesmo que sejam advertidos pelos seus tropeços, mesmo que eles sejam chamados a uma mudança de vida, repreendidos, eles não rejeitarão o pastoreio, porque sabe que é baseado no amor na fé, conforme as Escrituras. O amor na fé conduz os crentes a aceitar o pastoreio bíblico na Igreja de Cristo. Os verdadeiros crentes desejarão ser conduzidos à verdade das Escrituras e experimentar o amor na fé. E a pergunta aqui, irmãos, é apenas uma. Você ama na fé os seus irmãos e ama na fé a sua liderança pastoral? Essa é uma resposta que o Senhor requer de nós, à luz desse texto. Nós devemos nos dedicar ao serviço do reino de Cristo, para que nós não nos tornemos infrutíferos, vivendo o amor na fé e descansando na graça que nos sustenta. Em meio a tudo isso, às nossas negligências, tropeços, fragilidades, aos conflitos que marcam o nosso coração e que marcam a vida da igreja, tem algo que deveria nos motivar a sair daqui arrependidos, se for o caso, comprometidos com o Senhor no que entendemos que não estamos sendo comprometidos, mas descansados, porque o Senhor cuida da sua igreja. A graça do Senhor é sobre nós, e pela sua graça, irmãos, nós continuaremos como povo de Deus, caminhando nesse mundo, crescendo no Senhor, experimentando a graça do Evangelho, frutificando, sendo moldados pela graça do Senhor e vendo a glória do Senhor, o Senhor ser glorificado na vida da sua igreja, enquanto nós desfrutamos desse sustento gracioso do Senhor. Essa é uma aplicação para a igreja em geral, mas eu quero que você saia daqui também sabendo que nas suas lutas e aflições pessoais, lembre-se que embora você experimente as suas lutas e aflições, a graça do Senhor te sustentará até o fim, porque o Senhor te amou em Cristo e te recebeu como filho e te sustentará nesta graça dele. Irmãos, que de fato saiamos daqui refletindo como temos vivido como igreja do Senhor, mas saímos daqui também descansados na graça desse Deus que nos amou e que nos sustenta, que nos levará para aquele dia da perfeição, onde nós seremos igreja perfeitamente transformada pela sua graça, na sua glória eterna. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé, orar ao Senhor nosso Deus. Recebamos também a bênção do Senhor. Deus, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra que nos exorta, nos chama ao comprometimento com o Senhor, a revisar a maneira como nós temos vivido como igreja, avaliar a nossa disposição de coração, com os nossos exercícios dos nossos dons e com o nosso envolvimento na vida daqueles que servem ao Senhor. Quanto à maneira como temos vivido, ó Deus, se temos vivido o amor na fé, mas também sairmos daqui, ó Deus, cheios da esperança da tua graça, que embora nos exorte, nos garante que a tua graça nos sustenta por toda a vida. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua graça que nos alcançou e que está formando em nós a imagem do teu Filho, nos conduzindo para a bendita vida eterna contigo. No nome de Jesus, ó Deus. Amém.